Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão da SpaceX que consiste em resolver esta equação nesse intervalo de 0 a π. Resolver esta equação no intervalo de 0 a π. Então tá, vamos ver como é que a gente faz isso? Olha só pessoal, analisando a equação, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga no primeiro membro dessa equação um produto de dois números reais, tá vendo? Um produto de dois números reais dando zero, um produto de dois números reais dando zero. Ora, pessoal, se o produto de dois números reais é zero, necessariamente um deles tem que ser igual a zero. Não tem como eu multiplicar dois números diferentes de zero e o resultado dá zero. Isso não acontece. Pelo menos para números reais. Em matrizes acontece. Pensa nisso. Mas, já que aqui nós estamos falando de números reais, eu tenho um produto de dois números reais dando zero, significa que um deles é zero. Então, as continhas que você vai armar são as seguintes. Primeiro, meio menos seno ao quadrado de θ igual a zero. É a primeira possibilidade. Ou a segunda possibilidade é o cosseno de 3θ igual a zero. O que eu estou usando aqui nesse momento? Não vá se perder. Estou usando o fato de que se o produto de dois números reais é zero, um deles é zero. Não tem jeito. Então, já pensando aqui na primeira equação que a gente obteve, pessoal, olha só. Passando esse meio para o segundo membro, a gente vai obter menos seno ao quadrado de θ igual a menos meio. Aí, multiplicando por menos 1, né? Multiplicando por menos 1, que equivale a trocar todos os sinais, a gente vai obter seno ao quadrado de θ igual a meio. Se seno ao quadrado de θ é igual a meio, é porque o seno de θ é igual a mais ou menos raiz quadrada de meio. Não é assim que você resolve, não é assim que você procede quando você está resolvendo, por exemplo, a equação x ao quadrado igual a 9. O que você faz? X igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Tudo bem? Esse é o contexto. Bom, então, seno de θ vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, sobre o raiz de 2 a gente deixa a raiz de 2. Só que vamos fazer um pouco mais, vamos racionalizar o denominador. Para você racionar o denominador, você deve multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Excelente. Portanto, o seno de θ deve ser igual a mais ou menos quem? Olha, 1 vezes raiz de 2 na raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Agora a gente deve verificar quais são os θs nesse intervalo de 0 a π, tais que o seno deles é mais raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. Para isso, a gente tem que lançar a mão do ciclo trigonométrico. Deixa eu tentar fazer aqui mais ou menos o ciclo trigonométrico, tá? Difícil é o desenho. Isso. Ficou até mais ou menos, não é verdade? Aqui. E aqui. Muito bem. Muito excelente, excelente. Bom, pessoal, olha só. Como eu quero os θs tais que o seno é mais raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2, eu vou vir no eixo y, porque a equação aqui é em seno. Se fosse em cosseno, você iria fazer a marcação no eixo x. Em seno, você faz a marcação no eixo y, tá? E marque no eixo y o mais raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2. Então, o mais raiz de 2 sobre 2, mais ou menos aqui, né? Mais raiz de 2 sobre 2. E o menos raiz de 2 sobre 2 embaixo aqui. Pronto, menos raiz de 2 sobre 2. Bom, a partir do momento que você faz essas marcações, você consegue enxergar que existe um arco do primeiro quadrante e um do segundo quadrante que tem seno raiz de 2 sobre 2. Tem um arco aqui no primeiro quadrante e um arco no segundo quadrante que tem seno raiz de 2 sobre 2.
Também existe um arco do terceiro quadrante e um do quarto quadrante, que tem seno menos raiz de 2 sobre 2. Só que esses arcos aqui, pessoal, eu não vou nem considerar. Por que eu não vou considerar? Porque o meu intervalo é de 0 a π. Meu intervalo é só primeiro quadrante e segundo quadrante. Por isso que essa parte de baixo aqui nem vou olhar, tudo bem? Bom, aí você se questiona qual é o arco do primeiro quadrante, tal que o seno é raiz de 2 sobre 2. É o 45 graus, que é o π sobre 4. Então aqui você tem π sobre 4. Bom, e aqui no segundo quadrante, como é que você faz para determinar o arco do segundo quadrante, conhecendo o seu correspondente do primeiro quadrante? É o π menos π sobre 4. π menos π sobre 4. E isso vai dar 3π sobre 4, né? 3π sobre 4. Dá para proceder direto, ó. 4 vezes π dá 4π, 4π menos π, 3π sobre 4. Então, a primeira parte já está resolvida, né? Os tetas, no intervalo de 0 a π, tal que o seno deles é mais ou menos, no caso aqui, só o mais raiz de 2 sobre 2, são quem? O π sobre 4 e o 3π sobre 4. Agora eu vou para a segunda parte a segunda equação, né? Cosseno de 3θ igual a 0. Bom, onde o cosseno é 0, pessoal? Onde o cosseno é 0? O ciclo trigonométrico para o cosseno é algo mais ou menos assim, olha. É 1, 0, menos 1, 0. Onde o cosseno vale 0? Aqui em π sobre 2 ou em 3π sobre 2. De modo geral, o cosseno vale 0 em π sobre 2 mais kπ. O que representa o kπ mesmo? Representa meia volta. A partir do π sobre 2, a cada meia volta você acha um arco tal que o cosseno é 0. Tudo bem? Portanto, o que deve acontecer aqui é o seguinte, o 3θ deve ser igual a π sobre 2 mais kπ. Excelente. Dividindo tudo por 3, a gente obtém θ é igual a π sobre 2 dividido por 3, vai dar π sobre 6, mais kπ sobre 3. Tudo bem? Bom, e agora, pessoal, a gente deve dar valores para k, você deve dar valores para k, porque esse k aqui é o número inteiro. Você deve dar valor para k e verificar se os tetas achados estão nesse intervalo considerado. Então, primeiro valor para k vai ser k igual a 0. Se k for 0, o θ vai ser o quê? π sobre 6 mais 0, que é o próprio π sobre 6. Está no intervalo considerado? Tá, sem problema nenhum, não é verdade? Muito bem. Lembrando que eu estou começando, apesar de k ser um número inteiro, eu estou começando por k igual a 0, porque para k negativo, essa quantidade aqui, o θ vai ser negativo. E negativo não serve, o θ tem que estar variando de 0 a π. Bom, agora k igual a 1. Se k for 1, o que vai acontecer com o θ? O θ vai ser π sobre 6, mais, substituindo o k aqui por 1, vai ficar 1 vezes π sobre 3. Π sobre 3. Tirando o mínimo aqui é 6, né? 6 dividido por 6 dá 1 vezes π dá π. 6 dividido por 3 dá 2 vezes π, 2π. Isso é o 3π sobre 6, que simplificado π sobre 2, né? Simplificado por 3. Aí se questione. Π sobre 2 está nesse intervalo? Tá, então beleza. Vamos lá, continuando. K igual a 1. Desculpa, K igual a 2 agora, né? K igual a 2. Se K for 2, o θ vai ser o quê? Substituindo aqui o K por 2. Vai ser o π sobre 6 mais 2π sobre 3. Novamente, tirando o mínimo é 6. 6 dividido por 6 dá 1 vezes π dá π. E 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2π, 4π. Π mais 4π, 5π sobre 6. 5π sobre 6 está nesse intervalo considerado? Tá, pessoal, por que a gente garante? Porque
O 5π sobre 6 é menor do que 6π sobre 6, que é o π. Então, esse 5π sobre 6 está nesse intervalo, tá? O próximo valor de K, para o próximo valor de K, que vai ser 3, o θ achado vai extrapolar esse intervalo, vai estar fora desse intervalo. Por quê? Facilmente a gente enxerga isso. Se K aqui for 3, aqui vai ficar 3 dividido por 3, vai dar 1 vezes π, π. Então eu vou ter π mais uma quantidade que é π sobre 6, vou sair do intervalo, tudo bem? Por isso que eu não vou considerar mais K nenhum. Bom, assim sendo, a solução dessa equação nesse intervalo considerado vai ser o quê? Vamos lá, tentando colocar aqui em ordem mais ou menos crescente. O primeiro vai ser o π sobre 6, π sobre 6, depois vai ser π sobre 4, mais ou menos em ordem crescente, tá? Π sobre 6, π sobre 4, depois vai ser o π sobre 2, π sobre 2, depois do π sobre 2 vem o 3π sobre 4, esse aqui, 3π sobre 4, e por fim o 5π sobre 6, 5π sobre 6, pronto. Aqui está o conjunto solução dessa equação no intervalo considerado. E, portanto, a alternativa certa é a letra D.